E aí, tudo bem? Então, essa aula aqui é um pedido do nosso aluno Jefferson Oliveira, que fez uma pergunta, vou marcar a aula anterior, sobre com relação a esse x aqui, ó, o nosso menos x ao quadrado. E durante o nosso exercício, vou ler o exercício aqui para ambientar você. Ele diz o seguinte, ó: o lucro em reais de um estabelecimento comercial pode ser estimado pela lei, né, ou função, como você queira, sendo x o número de unidades vendidas e Q uma constante real. Sabendo que o lucro se anula quando são vendidas 15 unidades, determine, letra A, o valor de Q. Então, ou seja, quando eu fiz para poder achar o nosso valor de Q, eu sabia que o nosso L de 15, ele então vale zero, porque ele mesmo diz que o lucro se anula. Então, ou seja, quando esse número 15 eu coloco aqui, já que ele está como L de x, repara uma coisa, eu vou substituir o x por 15. E aí, uma da minha primeira substituição é esse aqui, ó, o valor de menos x ao quadrado. E aí, o que acontece? Que esse daqui é o ponto da dúvida. Então, eu vou te chamar a atenção para o seguinte. A primeira coisa é, esse menos x ao quadrado, ele pode ser escrito, ou melhor, ele é dessa forma, só que ele está na forma reduzida, mas ele, na verdade, significa isso aqui, ó, menos 1 vezes x vezes x. E isso significa, então, que é menos 1 vezes 15 vezes 15. E aí, 15 ao quadrado dá 225. Se não me falha a memória, vamos fazer aqui as contas. 15 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vai 2. 5 vezes 1, 5. 6, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5. 7 mais 5 dá 10, 11, 12. Vai 1. 1 mais 1, 2. 225, de fato. Só para estamos aqui não falando nenhuma besteira. Então, ou seja, repare que o nosso x ao quadrado, de qualquer jeito, como é 15 vezes 15 dá 225, então, vezes o menos 1 dá menos 225. Existe uma outra maneira de você ver esse resultado. Existe na nossa matemática a ordenação para a gente resolver problemas. Então, a primeira coisa que nós sempre resolvemos é a nossa potenciação barra a nossa radiciação, que acabam sendo ambas a mesma coisa. Mas, na dúvida, o que vem primeiro? Então, por exemplo, se eu tenho x ao quadrado vezes a raiz de 4, ou se eu tenho a raiz de 4 vezes o x ao quadrado, não importa. Nesse primeiro caso, eu resolvo primeiro a minha potência. Nesse outro caso, eu resolvo primeiro a minha radiciação. Seguindo ainda, eu uso a minha próxima prioridade, é o meu produto barra a minha razão ou a minha divisão, também a mesma coisa. Então, por exemplo, se eu tenho 2 vezes 5 e mais para frente dividido por 5. Então, ou seja, isso aqui é bem comum na nossa internet, esses tipos de brincadeirinha, né? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, 2 vezes 5 dividido por 5. Então, ou seja, o que vem primeiro? O que vem primeiro aqui é o produto. Então, eu vou fazer o quê? 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 5, 2. Se estivesse 5 dividido por 5 vezes 2, aí sim eu faria a divisão primeiro, ou a razão. 5 dividido por 5, 1, vezes 2, 2. Repare uma coisa, uma simples mudança de ordem dá resultados até diferentes. No nosso caso aqui, acabou dando o mesmo resultado, que foi 2, mas eu sempre chamo atenção porque as pessoas elas põem a nossa terceira forma de resolver o problema, que é a nossa soma ou subtração. E por último, então, ou seja, sempre quando eu for olhar esse tipo de coisa, como por exemplo está aqui na nossa equação de segundo grau, repara uma coisa, eu primeiro vou resolver a minha potenciação, depois eu vou resolver o meu produto, 75 vezes 15, aqui no caso, e por último a minha soma. Então você pode ver que é até a maneira como a própria equação do segundo grau se apresenta, ela se apresenta respeitando esta ordem aqui, que é o que a gente tem que fazer.
Outra, e por último ainda, já que eu apresentei essa boa ordenação aqui para você, então, ou seja, se eu tenho menos x ao quadrado, isso daqui é a mesma coisa que eu ter menos 1 vezes x ao quadrado. Então, nesse ponto aqui, eu teria menos 1 vezes 15 ao quadrado. Seguindo a regra, primeiro eu vou resolver a minha potenciação, então vou ficar com menos 1 vezes 225, e depois eu vou resolver o meu produto, e aí sim eu encontro menos 225. Muitas maneiras de se ver, porém, eu sempre chamo a atenção para o seguinte, isso daqui, ó, você ter menos 15 ao quadrado, significa então que eu tenho aqui menos 225. Mas se eu tiver menos 15 ao quadrado, isso daqui significa o quê? Que eu tenho, na verdade, o menos 15 vezes o menos 15, que eu também poderia botar como menos 1 vezes 15 vezes menos 1 vezes 15. Repare uma coisa que eu vou achar o mesmo resultado, ou seja, como eu tenho menos com menos, eu vou ter mais, acaba que menos 1 vezes menos 1 também dá o próprio 1, e eu voltaria a ter 225 positivo, tá bom? Então, ou seja, se eu tiver o menos para dentro do parênteses, ele vai se comportar de uma maneira diferente. Então, ou seja, se eu estivesse aqui, ó, pensa aqui comigo, se eu estivesse procurando o L de menos 15, o que iria acontecer? Eu iria ter, por incrível que pareça, o mesmo resultado. Mas olha só, de um cálculo diferente. Por quê? Porque o L de menos 15 é mais 225. Só que no final eu também teria o menos 1 novamente, voltaria a ser menos 225. E isso, mais para frente, você também sabe, porque nós estamos numa equação do segundo grau. Como é o sinal de menos, a minha concavidade ela é voltada para baixo, lembra bem? Então, ou seja, o valor de 15, seja lá qual que ele for, né? Eu sei que no caso dessa equação ele se anula, estou pegando como se fosse uma situação hipotética, ele seria o mesmo resultado do valor de 15. Ou seja, eles seriam valores espelhados. Então, por exemplo, sempre que você acha uma equação de segundo grau, por exemplo, em que você, eu descobri que a raiz aqui é zero. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, a raiz, a função do... Vou abrir uma nova página aqui. Uma situação hipotética que minha função ela seja do tipo x ao quadrado. Você sabe que a raiz dessa função ela é zero. Ou seja, ela toca aqui no ponto zero. Então, ou seja, os valores, tipo, por exemplo, o valor menos 1, ele tem o mesmo valor em y de 1, que é o próprio 1, porque menos 1 ao quadrado dá 1 e 1 ao quadrado também dá 1, ou seja, são valores espelhados. Isso ocorre justamente porque quando eu tenho uma potência par ainda, não existe valor negativo para ela, tá bom? Ou seja, sempre que eu tiver levado, vou ter aqui para a página, se eu tiver um número qualquer e ele está elevado a uma potência, e esse n é par, ou seja, 2, 4, 6, 8, 10, 12, não importa. Se ele for par, ele sempre vai ser um valor positivo à resposta. A única possibilidade disso aqui ser um valor negativo é se esse n aqui for um valor ímpar. Exemplo da vida, menos 2 ao cubo, você tem menos 8 como resposta. E 2 ao cubo, você tem 8 positivo como resposta. Porém, menos 2 elevado ao quadrado, você tem 4, e 2 elevado ao quadrado, você também tem 4. Ou seja, a potência par sempre gera valores positivos e a potência ímpar conserva o valor do sinal, tá bom? Para você. Então, ainda eu espero ter respondido aqui a pergunta. Então, ou seja, na verdade, eu sabia que era o menos do lado de fora, simplesmente porque eu substituí apenas o x pelo ponto dele, tá bom? Se permanecer alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, diz qual foi o ponto que você continuou sem entender, tá bom? E tenha uma boa semana, um forte abraço.